Olá, irmãs e irmãos, graça e paz. A lição da escola dominical de hoje tem o título A Leitura Bíblica Devocional. E o texto bíblico base para essa reflexão se encontra no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. John Wesley disse: Nunca permita, sob qualquer hipótese, que passe um dia sequer sem que tenha pelo menos 1 hora para a tua vida devocional. A importância da leitura bíblica devocional para a família Wesley. Filho de um clérigo anglicano, como já se disse, Wesley viveu desde o berço num ambiente impregnado de cultura bíblica. 15º filho dos 19 que sua mãe pusera no mundo, cresceu Wesley já aprendendo desde cedo a solidariedade e o compartilhar em vigor naquela família. Sua mãe, ela própria, também filha de pastor, era rigorosa nas tarefas daquele lar. Disciplinada e discipuladora, seguia literalmente os provérbios que encontrara na Bíblia, que diziam para disciplinar os filhos com vara. Naquela casa, mal a criança mais nova aprendia a falar, era-lhe ensinada a oração dominical, e cada aniversário de 5 anos, exatamente no dia do aniversário, a criança tinha sua primeira aula de leitura. Seu primeiro livro era a Bíblia, e sua primeira lição era o primeiro versículo de Gênesis. As aulas ocorriam diariamente e pontualmente, das 9 às 12 e das 14 às 17 horas, sem interrupção. A influência da mãe sobre os filhos frutificou na obra de 2 deles, João e Carlos. Ambos abraçaram a carreira clerical e se ajudaram mutuamente no decurso da história do denominado movimento metodista. Ainda jovens e estudantes na universidade, participaram num grupo que procurava viver piedosamente naquele ambiente. O grupo foi apelidado de Clube Santo e alguns de seus membros tornaram-se clérigos anglicanos. Mais tarde, os irmãos tornaram-se diáconos, passaram por experiências despontadoras ao se fazerem missionários na Geórgia. Regressaram à Inglaterra e foram envolvidos no despertamento religioso do metodismo nesse país. João, teólogo de profundo conhecimento bíblico, e Carlos, o inspirado poeta daquele movimento. Do trabalho desses irmãos, contam seus biógrafos, a igreja herdou mais de 5.000 hinos, incontáveis sermões. Consta que John Wesley viajou a cavalo 8.000 quilômetros por ano e neste mesmo período pregou 1.000 sermões. A inspiração para tanto empenho pessoal reside exatamente na leitura e na meditação dos textos bíblicos. Em suas notas, diz João Wesley: toda escritura é inspirada por Deus. O Espírito de Deus não só inspirou aqueles que a escreveram, mas inspira continuamente e assiste de modo sobrenatural aqueles que a leem com sincera oração. Os irmãos Wesley, desde os tempos do Clube Santo na universidade até seus últimos anos de vida, serviram-se das Escrituras como meio de graça em busca da santidade bíblica. Ligavam a palavra de Deus à prática da oração e do jejum. João recomendava aos companheiros da hora bendita de oração que orassem antes e depois da leitura do texto devocional. Ele foi sempre metódico e estabelecendo regras na prática da fé. Diferentemente dos místicos que se detêm no êxtase, no momento em que experimentam o eterno acima do efêmero, a santidade bíblica pregada pelos irmãos Wesley volta-se para o homem e a mulher comuns,
para lhes comunicar as bênçãos dos santos em Cristo. A riqueza da Bíblia e a facilidade atual de acesso a ela. Em toda a história, o acesso à informação nunca foi tão facilitado como nos nossos dias. O advento da internet trouxe grandes e variadas facilidades de acesso a milhares de informações simultâneas, e não foi diferente com assuntos e artigos religiosos, especialmente a Bíblia Sagrada. O grande reformador Martinho Lutero, nascido na Alemanha em 1483, somente aos 20 anos de idade teve acesso a uma Bíblia Sagrada impressa. Hoje, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia é o livro impresso mais vendido e lido no mundo. A Bíblia já alcançou mais de 5 bilhões de cópias. A Bíblia Sagrada, em suas variadas versões e traduções, está na palma de nossas mãos, na distância de um toque na tela, uma facilidade real ao alcance de todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mas, apesar de tamanha facilidade, dados revelam que muitos cristãos, apesar de reverenciarem a Bíblia, não a leem, retratando um analfabetismo bíblico que revela a falta de uma vida devocional que é fundamental a todo cristão e a toda cristã. A mesma internet que traz tamanho benefício, tantas oportunidades, tanta facilidade, é a mesma que rouba o nosso tempo com futilidades e até mesmo com assuntos importantes que ocupam o lugar e o tempo que estaria reservado para exercermos nossa vida devocional diária, que é fundamental para sermos bem-sucedidos em nossa caminhada diária. O próprio Deus orientou Josué a falar as palavras do livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, a fim de que cumprisse fielmente tudo o que está escrito nele, para que obtivesse sucesso e um caminho próspero. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, revela que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça, para que o servo de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia Sagrada deve ser a única regra de fé e prática do cristão. Ela é o próprio manual de Deus, a fim de conduzir seu povo em suas escolhas, decisões, levando-os à plenitude de vida. É impossível seguir uma regra e praticá-la sem antes conhecê-la bem. John Wesley, líder precursor do movimento metodista, orienta seus seguidores a nunca permitir, sob qualquer hipótese, que passasse um dia sequer sem que tivessem pelo menos 1 hora para a vida devocional pessoal. A oração, o jejum, a visita aos presos e aos enfermos era prática contínua em sua vida. Ele entendia que a oração era o grande meio de aproximar-se de Deus. Seu momento devocional contava com pelo menos 2 horas dedicadas à oração pessoal por dia. Um verdadeiro exemplo. Meditação é um momento reservado para se concentrar, refletir ou pensar profundamente sobre algo. Assim, a meditação bíblica é o principal meio de realizar o momento devocional diário. O primeiro salmo, Salmo 1 da Bíblia, nos revela que a felicidade é garantida para as pessoas que têm prazer na lei do Senhor e nela meditam dia e noite. É na palavra de Deus que devemos encontrar nosso prazer, nossa alegria, nossa satisfação. O momento devocional diário nos garante uma vida devocional, uma vida de devoção a Deus, uma vida integral de devoção constante. O apóstolo Tiago, em Tiago, capítulo 1, versículo 22,
nos adverte a sermos não apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, ou seja, a prática da leitura e estudo da Bíblia é um preparo para uma vida devotada a Deus e a seus ensinamentos, que nos levam irremediavelmente a uma vida plena nele. Para John Wesley, dentre os meios de graça pelos quais Deus se comunica conosco e nos capacita a crescer em santidade e expressar nossa fé com uma vida devocional, são atos de piedade e obras de misericórdia. Os atos de piedade são práticas devocionais pessoais que incluem a leitura bíblica, a oração, o jejum e o cultivo da santidade pessoal, que intensificam a sinceridade e humildade de coração e o crescimento na fé e no amor a Deus. As obras de misericórdia são ações que refletem o amor a Deus revelado no cuidado com o próximo, aliviando o sofrimento e suprindo as necessidades alheias, ou seja, os atos de piedade e as obras de misericórdia são sinais de uma vida devocional. Como vimos, uma vida devocional parte da prática do momento devocional diário, que só é possível com disciplina e perseverança. A leitura, o estudo e meditação bíblica, a oração, o jejum, o amor a Deus revelado no cuidado com o nosso próximo vão modelando nosso caráter e nos capacitando a viver uma vida devocional, tendo a santidade como estilo de vida e Jesus como nosso maior exemplo. Hoje vivemos uma inversão total de valores e o excesso de informações tem gerado muita ansiedade, levando muitas pessoas a um ciclo vicioso de preocupações exacerbadas. É preciso voltar ao início de tudo. É preciso valorizar e priorizar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas por Ele próprio. Podemos e devemos nos aproximar do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Um abraço, meu irmão e minha irmã. Até a próxima lição da Escola Dominical e que Deus abençoe a sua vida.